que aprendemos em família. Lições que aprendemos em família. Êxodo capítulo 18, versículo de número, nós vamos ler o versículo de número 5 a seguir. Veio, pois, Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos de Moisés, no deserto, onde tinha acampado junto ao monte de Deus. Disse Moisés ao teu sogro Jetro: venho a ti com as tuas mulheres e os seus 2 filhos com ele. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntando um ao outro como estavam, e entraram na tenda de Moisés. Querido, esse texto é um texto maravilhoso que nos ensina lições profundas. E aí eu quero incentivar você na sua casa aí a ler todo esse capítulo, né? Leia aí todo o capítulo 18, que são apenas 27 versículos. Então é curtinho, dá para você ler tudo aí. E tem lições preciosíssimas para a nossa vida cristã, tá? É o relato do encontro da família de Moisés com Moisés no deserto, aonde Deus havia feito grandes maravilhas através de Moisés na tirada do povo de Israel. Moisés vai encontrar com Jetro, seu sogro, depois de um período, né, de distanciamento da sua família. Você que conhece a Bíblia, você que lê a Bíblia, você sabe que Moisés sai de Pediarã, sai da região em que ele habitava com seu sogro e a sua esposa Zípora e seus 2 filhos. Ele sai dali pela orientação de Deus. Deus aparece a Moisés no monte, né? Numa sarça que não se consumia, um fogo que não se apagava. Moisés já estava ali vivendo nesse lugar há 40 anos, pastoreando ovelhas. Deus aparece a Moisés e manda que ele volte ao Egito. Moisés fugiu do Egito quando ele tinha 40 anos de idade, porque aconteceu um fato com ele lá. Ele, por amor ao seu povo, ele acabou assassinando um homem, enterrou na areia, e ele ficou com medo de Faraó e fugiu para as montanhas. E ali ele encontrou o seu sogro Jetro, que era um homem muito rico, que possuía muitas ovelhas. E ele não tinha filhos, ele só tinha filhas. E uma das filhas mais velhas desse homem, chamado Jetro, era Zípora. Então Moisés a vê, tem um encontro com ela, tem um fato que acontece ali quando ele encontra a Zípora, que estava olhando o seu rebanho. Tinha uns homens lá querendo, nem diz o bom nordestino, né? Mangá de Zípora. E aí Moisés chega ali, bota ordem no negócio. Zípora se impressiona e conta para o seu pai. O seu pai manda buscar Moisés e Moisés é recebido na casa de Jetro. E ali ele casa com Zípora e tem 2 filhos. Então Moisés, é essa história. Moisés então agora é direcionado por Deus para descer ao Egito, ter um encontro com o Faraó, através do seu irmão Arão e a sua irmã Miriam, e libertar a Israel da escravidão do Egito. Então isso acontece. Você lendo a história, você conhece. Deus opera milagres, as 10 pragas. Deus faz com que Moisés tire o povo do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho em terra seca, caminha pelo deserto, a um ponto em que eles têm um encontro. Então o sogro sai de onde ele estava e vem encontrar Moisés, trazendo Zípora e trazendo seus 2 filhos para ter um encontro com Moisés. Essa é a lição, essa é a história, né? Mas eu lendo essa história, eu anotei aqui algumas lições importantes que nós aprendemos só dentro da família. Esse encontro de Jetro com Moisés, com os 2 filhos e a esposa, mostra para mim algumas lições que nós só podemos aprender dentro do âmbito da família. Porque nós estamos falando de um Moisés que é um homem extraordinário. Depois de Cristo, é o maior legislador, né? Moisés fez grandes coisas extraordinárias, operou grandes milagres, abriu o Mar Vermelho, fez água sair da rocha, brotou o maná do céu, caiu, né, o maná do céu, fez as águas de mar se tornarem águas doces. Enfim, Moisés operou milagres, caminhou com o povo do deserto, onde os sapatos não se gastavam, a roupa não se consumia.
Moisés foi o grande legislador, trouxe a lei do Senhor, do eterno Deus, os estatutos de Deus, né? E é toda a construção, né? Para o povo judeu. Depois de Abraão, que é o pai da fé, é o pai da nação dos judeus, vem Moisés. Então Moisés é de uma história grandiosa, contada por muitos e até hoje. Mas Moisés também tem lições importantes na vida como família, como todo homem que chega ao sucesso, ele também tem atrás dele uma história, né? É nessa história que eu quero aprender algumas lições. Então, vamos às primeiras lições. Eu quero aqui pontuar 5 lições que nós podemos aplicar em nossa vida aprendendo através da história da família de Moisés. Então, a primeira lição que eu aprendo na família de Moisés é essa: a família sempre vai me ajudar a lembrar a minha história. Minha família me ajuda a lembrar a minha história. Eu tenho uma história de vida. Você tem uma história? Você tem uma história, Rodrigo? Tem, Micael? Cada um de nós temos uma história. Interessante, eu estava conversando com meu filho e minha esposa, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Porque cada um tem uma história e muitas vezes na vida, a vida também nos direciona por caminhos que muitas vezes nós perdemos algumas coisas da própria vida, né? Por exemplo, a minha família. Eu fui criado sempre muito perto dentro do seio da minha família, junto perto sempre até os 13, 14, 15 anos com os meus avós, do lado paterno como do lado materno, né? Eu não conheci o meu avô materno, mas a minha avó materna morou uma época com a gente. O meu avô paterno não conhecia minha avó paterna, né? Porque ela morreu no parto do meu pai. Mas conheci o meu avô, né? Meu avô José Barreto. E então histórias, tanto do meu avô, como histórias da minha avó, que era uma espanhola muito brava, né? E o meu avô, um pernambucano arretado, né? Aquele domador de burro. Pensa num homem bravo, né? Então, essas histórias marcam a gente, porque a gente lembra. Eu sempre falo assim, ó, assim dizia minha avó, né? Assim dizia o meu avô. E aí eu comentando uma coisa com o Caio, que é o meu caçula, ele diz assim: eu não vou poder dizer isso, né, para os meus filhos, do meu avô, da minha avó, porque não porque os avós, tanto da minha parte como da parte da minha esposa, estão vivos, mas é porque ele não pode, é porque nós, eu, né, e a Márcia, talvez tolimos os nossos filhos disso. Nós, por causa da obra de Deus, por causa do chamado de Deus na nossa vida, a gente sempre morou longe, né? Eu sempre morei longe dos meus pais. Logo que eu casei, já fui morar longe dos meus pais. E logo depois também morando longe do meu sogro e da minha sogra. Então isso tolhiu os meus filhos de crescer no ambiente dos avós. E eles não vão poder contar essa história. Mas a família sempre tem uma história, porque a família, ela vai nos mostrar quem a gente foi, né? Quem a gente é, não é isso? Por onde passamos, né? E como nós vivemos. A família nos ensina isso. A família nos ajuda a trazer lembranças de quem nós somos. A família vai fazer isso. E isso é muito importante no contexto da vida, né? É importante a gente chegar, muitas vezes, a ter uma vida de realizações na nossa vida, de sucesso. Por exemplo, um homem que saiu do nada e ele conseguiu crescer financeiramente, teve sucesso, no caso de um pastor, sucesso ministerial, teve um sucesso como empresário, né? Teve um sucesso numa empresa, o cara entrou lá na empresa, é o gerente, né? Enfim, todo esse sucesso tem uma história atrás desse homem. Moisés estava ali diante do sogro, certo? E agora está ali um Moisés que tinha uma história. O povo de Israel conhecia um Moisés que chegou no Egito dizendo: olha, o Senhor me mandou, o eu sou me mandou, e eu vim aqui libertar vocês do Egito. Mas não conhecia o Moisés que era marido de Zípora, não conhecia o Moisés que era pai de Gelson, não conhecia o Moisés que era pai de Eliezer, não conhecia o Moisés que tinha um sogro chamado Jetro. Então, quando a família se encontra, né, isso se revela. Porque no seio da família, nós revelamos as nossas reais circunstâncias.
A família passa por circunstâncias boas, mas também passa por circunstâncias difíceis. Talvez no seio da minha família, nós temos algumas circunstâncias difíceis que nós passamos. Mas também tem circunstâncias boas. Então a família é um ambiente onde nós vamos sendo construídos. Então a família me lembra quem eu era. A família me recorda de onde eu vi. A família é o lugar onde somos o que somos, independente do sucesso que alcançamos. Né? Por exemplo, um pastor abençoado, um empresário abençoado, ele é um homem, um presidente da república, né? Vamos pensar num presidente, vamos pensar num alto diretor, um juiz, né? Que começou lá de baixo, estudou e virou um juiz. Agora, quando ele chega em casa, ele não é o juiz, ele não é o promotor. Eu chego em casa, eu não sou o pastor Ivan, não sou o pastor que dá palestra para a família, que dá palestra para a liderança. Não, eu sou o Ivan. O Ivan, marido da Márcia, pai do Caio, pai do Lucas. Né? Eu tiro a gravata, tiro a camisa, fico de camiseta, boto uma bermuda. Então, olha como que dentro da família a gente se mostra quem realmente nós somos. Né? Então, Moisés, ele vai ter um encontro com o sogro e nós aprendemos algumas lições extraordinárias. Moisés ali vai mostrar que ele tinha um êxito, uma vida tremenda. Quem que era Moisés? Era o homem que Deus falava com ele. Estava ali o Moisés, que quando Arão e Miriam questionou por que Deus falava só com Moisés, o próprio Moisés, o próprio Deus veio e falou assim: gente, para com isso. Com Moisés eu falo com ele face a face. E eu falo com ele, ele fala para vocês. E o negócio é entre eu e ele. Então não adianta você ficar bicudo, não. Então, esse era o Moisés. Então quando o povo olhava para Moisés, eu fiquei imaginando hoje como é que o povo via. Como é que o povo percebia? Meu Deus, esse é um Moisés. É um Moisés. Tinha até um receio. Como muita gente tem receio até do pastor, né? O pastor chegou. Né? É como muitas vezes, e dentro da família, deixa para lá que eu ia falar, deixa pra lá. Dentro da família não é diferente, o pai chega, o pai chegou. E se você tem filho pequeno, quando o pai chega, é uma festa. Não é verdade? O filho pula em cima do pai, quer andar com o pai, quer passear com o pai. Tem pai, né? Eu me lembro quando os meninos eram pequenos, Caio, Lucas, eu chegava e brincava com eles queriam montar em cima de mim. Eu fingia que eu era o cavalo, e eles montavam em cima, e eu pulava com eles, até eles caíam no chão, rolar em cima do tapete, né? Essa é a história da família. Essa é a história da família. Eu lembro que eu pegava o Caio era pequenininho, eu fazia tanta cócega no Caio, né? Ele chorava, até fazia xixi na calça. Aí alguém pode falar: mas pai, o Caio já está olhando aqui para mim. Pai, mas o senhor vai contar isso, pai? Né? E outras histórias que a família tem. E lembra que a família, o pai e a mãe, sempre conta alguma história vexatória da gente. Né, Romeu? Principalmente mãe. Mãe conta, ou não, Micaela? Mãe reuniu ali 2 amigas, 3 amigas, os filhos chegam, né? E a mãe chega junto, a mãe já conta aqueles segredos obscuros. Revela aquelas coisas que a gente não gostaria que ninguém ficasse sabendo. Isso é família. Então a família nos mostra a nossa real história. A família revela quem nós somos, né? E a família também nos revela coisas interessantes a nosso respeito. A nossa própria história. Olha aqui, eu achei interessante aqui quando eu li o texto, os 2 nomes dos filhos de Moisés, né? O primeiro chamava Gelson, o segundo chamava Eliezer. Gelson tem um significado, diz assim, fui peregrino em terra estrangeira. Segundo filho, olha o nome, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então quando Moisés olhava para o seu filho Gelson, vinha uma história. Qual que era a história? Eu fui peregrino. É uma história que ninguém podia apagar.
Ele olhava para o seu filho Eliezer e dizia assim, ó, o Senhor me ajudou. Ele me livrou, ele me libertou da espada do faraó. Olha que história linda. Então a família, você não pode desprezar a sua família, meu irmão. Hoje nós vemos muitas pessoas desprezando a sua história, né? Pessoa que logo casa, depois larga da família, já monta outra família, vai viver outra família e vira aquela bagunça e despreza toda a história dele para trás, por um momento, um prazer momentâneo, uma coisa passageira. Então Moisés nos ensina isso, né? Moisés nos ensina a lembrar a nossa história. Nós não podemos negar a história da nossa família. A nossa família tem uma história e essa história não pode ser negada, essa história não pode ser apagada. Há uma história e essa história tem que ser vivenciada por mim. Qual é a história da sua família? Você tem dado valor a essa história? Moisés ele deu valor a essa história. Quando colocou o nome dos seus filhos, quando encontrou o seu sogro, chegou ali e todo o povo olhou e viu que Moisés não era aquele homem, né, inacessível. Não, Moisés era um homem comum, que tinha família, que tinha filhos, que tinha mulher, era um homem comum. Essa é a história da nossa família. Qual é a história da sua família? Não despreze a sua história, meu irmão. Não jogue fora a história da sua família. Não jogue fora a história do seu lar, da sua casa. Não jogue fora. Aprenda com Moisés. A segunda lição que eu aprendo é que na família, a família, na realidade, ela me permite expressar os meus afetos e os meus sentimentos. A família me ajuda a revelar o meu verdadeiro eu. Família me ajuda. A minha família, eu posso ser realmente o que eu sou. Os meus sentimentos podem ser demonstrados sem julgamento. Na família, eu posso abraçar, eu posso beijar, eu posso literalmente demonstrar aquilo que eu sou. É na família que a gente expressa realmente quem somos. Moisés expressou isso quando encontrou a sua família com o seu sogro. Quando Moisés ao encontrar a família e o sogro, Moisés corre em direção ao sogro, não é isso? O abraça, o beija, e a Bíblia diz que ele ajoelha-se diante do sogro. Agora eu fiquei pensando, né? Viu, Romero? Eu fiquei pensando todo aquele povo olhando Moisés correndo na direção do sogro, abraçar um homem e ajoelhar ao pé desse homem. Aí alguém vai dizer assim, meu Deus, quem que é esse homem? Se Moisés se ajoelhou ao pé dele, quem é esse homem? Não era ninguém, era um anônimo, mas era o sogro de Moisés. Moisés o honrou, porque era pai da mãe dele, pai da esposa dele. Era o avô dos seus netos. Era o homem que quando ele fugiu da espada de Faraó, esse homem o recebeu. Esse homem acolheu ele. Ele estava com fome, frio, no deserto. Esse homem acolheu Moisés. Então ele tinha uma gratidão por esse homem, pelo sogro. Não é que ele adorou o sogro, não, ele reverenciou, ele honrou aquele homem que cuidou dele, quando ele não tinha ninguém para cuidar dele. É o homem que o defendeu durante 40 anos, dando a ele comida, pão, colocando ele para trabalhar. Nós temos que aprender com Moisés isso, gente. Nós precisamos aprender a demonstrar o nosso sentimento dentro do âmbito da família. Dentro da família que você tem que abraçar o seu pai, dentro da família que você tem que abraçar a sua mãe, dentro da família que você tem que dizer que ama, dentro da família você tem que dizer tudo enquanto a vida existe ali. Porque quando chegar a morte, você vai falar o quê? Lá no caixão você vai dizer, não, eu te amava meu pai, eu te amava minha mãe. Não, vamos aprender com Moisés, vamos demonstrar o nosso sentimento. Tem maridos que só diz para a mulher que ama quando perde ela. Tem mulher que só vai cuidar do marido quando perde o marido. Demonstre o seu afeto, aprenda com Moisés. Seja agradecido.
Moisés nos ensina isso. Moisés conta que, além de ele honrar o sogro, além dele prestar uma homenagem ao sogro e dizer para ele o quanto que ele era grato, eu acho que todo Israel ficou olhando, meu Deus, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Era o sogro dele. Mas ele estava honrando. E Moisés, a Bíblia diz que Moisés o recolhe para a sua tenda e tem um papo legal com ele. Conta para ele tudinho o que Deus fez. Depois você lê os relatos, é muito lindo esse capítulo 18 de Êxodo. E ele entra em detalhe, conta tudo. Olha, Deus fez assim, Deus operou assim, Deus abriu o mar, Deus deu vitória, Deus matou o faraó. Nós estamos aqui porque Deus fez coisa grande. O que Jetro fez? A Bíblia diz que Jetro reuniu os anciões, Moisés reuniu os anciões junto com Jetro e ofereceram um culto, fizeram sacrifício e adoraram a esse Deus. E Jetro diz assim: não há um Deus mais poderoso do que esse Deus de Israel. Ele é um Deus maior do que todos os outros deuses. Porque Jetro era um politeísta. Jetro adorava outros deuses além do Deus verdadeiro. Mas eu acho que Jetro sai dali adorando ao único Deus verdadeiro, por causa do amor do genro, por causa do amor, da demonstração, do carinho. Moisés, ele vem ali e demonstra a grandiosidade de Deus e honra o teu sogro. Com quem que Moisés podia fazer isso? Será que Moisés podia fazer isso com alguém? Moisés podia fazer isso com Josué? Moisés podia fazer isso com Arão? Moisés podia fazer isso com Miriam, que era irmão dele? Olha, tem coisa na vida da gente, que a gente não pode demonstrar para os outros a alegria que a gente tem, porque a gente só pode mostrar isso dentro de casa. Tem hora que eu não posso transbordar em alegria para alguém que não me conhece. Mas dentro da família, a gente tem que transbordar de alegria. A gente tem que demonstrar a nossa afetividade. Então a primeira lição eu aprendo com Moisés, que nós não podemos esquecer a nossa história dentro do ambiente da família. A segunda é que eu aprendo com Moisés que a família é um lugar onde eu esboço, onde eu demonstro, onde eu expresso os meus sentimentos e os meus afetos. Terceira lição que eu aprendo com Moisés: a família de Moisés me ensina a respeitar limites. Moisés é ensinado ali no encontro com Jetro a entender que existia limites para Moisés. Não é porque Moisés tirou o povo do Egito, não é porque Moisés era o legislador, ele tinha também limites, ele também era homem. A família, ela tem coragem de nos dizer que muitas vezes nós estamos errados. De repente quem é que tinha coragem de chegar para Moisés e falar: ô Moisés, você está errado? Ninguém tinha coragem, porque o homem era assim com Deus. Vai que Deus mata. Né? Mas a família, Deus dá essa legalidade, essa ação dentro da família de nos dizer quando nós estamos errados. Você, homem, pode até não gostar, mas depois você vai pensar, não, tá certo, eu estou errado. A família que nos limita, a família que nos traça limites, a família que mostra para nós se nós estamos exagerando em alguma coisa ou não estamos exagerando. A família mostra isso. O encontro com Jetro, a Bíblia diz que houve festa, Moisés recebeu Jetro com alegria, honrou ele, fez lá um churrasco, não é? Recebeu a festa, foi uma festança. Só que no outro dia, 6 horas da manhã, Moisés estava no batente. Moisés estava sentado numa pedra e recebe um, recebe outro, recebe um, recebe outro, recebe um, recebe outro, e vem outro. Ele pisou no meu gato, ele matou minha galinha, ele roubou minha ovelha, ele pegou isso, eram coisinhas minúsculas, coisinhas bobas, e Moisés ali atendendo. E o sol nasceu, e o sol se pôs, e Moisés na pedra atendendo o povo. O sogro olhou e falou: não, isso está errado. Está errado, Moisés, você está errado. Quem é que tinha coragem de dizer isso para Moisés? E Moisés estava fazendo o quê? A obra de Deus. Moisés não estava fazendo outra coisa, ele estava fazendo a obra de Deus.
Quem é que tinha coragem de dizer para ele, ô irmão, você está exagerando aí, irmão? Não, ninguém. Porque todos achavam que aquilo era obrigação de Moisés. Mas o sogro olhou para Moisés e disse, Moisés, está errado. Você está dando muito tempo para o povo. Você não está tendo tempo para comer. Você não tem tempo para ir no banheiro. Você não tem tempo para fazer um exercício. Você não tem tempo disso. Você não tem tempo daquilo. Você não tem tempo para sua mulher. Você não tem tempo para os seus filhos. Sua família vai morrer, Moisés. Precisa de limite, Moisés. Você precisa de limite. Quantas vezes dentro do ambiente da casa, a família nos cobra isso? A família cobra a presença. A família cobra que pode ser, ô pai, você está ficando muito longe de casa. Você não está ficando em casa. Quem é que cobra isso? A família. Não é? É a mãe que chega em você, Romeu, a manhinha, né? É ela. Ninguém vai cobrar de você ficar o dia inteiro fora de casa. Mas se você fica, amanhã fala assim, Romeu, você está ficando muito fora de casa. Você não pode ficar assim. Tem que ficar mais em casa, Romeu. Quando você não come, amanhã tem que comer, senão você vai ficar doente. É ela que está colocando limites. As pessoas de fora não vão colocar limites em nós. Mas as pessoas da família vão colocar limites. Você precisa entender que limites nunca virão daqueles que nos consomem. Grava isso. Ó, limites, vou repetir isso aqui, ó. Limites nunca virão das pessoas que nos consomem. Limites nunca virão das pessoas que nos consomem. Limites nunca virão das pessoas que sugam de nós tudo que temos. As pessoas querem mais de nós, querem mais de nós, querem mais de nós. Por exemplo, limites de trabalho. Quando é que o seu patrão vai chegar no seu para seu camarada? Trabalha menos, você está trabalhando muito. Porque ele quer consumir de você. Ele quer usufruir de você tudo que ele puder. Mas o seu marido, a sua esposa, o seu filho vai cobrar de você. Pai, o senhor está trabalhando demais. Por que a família faz isso? Porque a família nos impõe limites. A família nos ama. A família nos quer. A família quer não só nos usar, a família quer cuidar de nós. Então eu aprendo com essa família de Moisés. O sogro olha para ele e diz, Moisés, você está trabalhando muito e está trabalhando errado. Então a família nos ensina a pôr limites. Aí eu quero falar uma frasezinha para você. Quem não quiser limites, não pode se casar e nem constituir família. Tem filho que de vez em quando fala em palestra para jovens, né? Muitos falam, não, meu pai coloca muito limite, meu pai é muito chato, meu pai pega no pé demais, meu pai, eu quero casar para ficar livre. Você já ouviu isso? Já ouviu, Micael? Já ouviu? Você acha que isso acontece depois que casou? Não. Depois que você casar, aí é que você vai ver, que nem dizia minha avó, né? Aí que você vai ver a vovó pela grita. Aí é que você vai ver a luta chegar, a dificuldade de se estabelecer. Porque se eu caso, aí é que eu tenho que colocar limites. Aí a minha esposa vai cobrar de mim, vai cobrar a presença, vai cobrar o meu comportamento, e você tem que ceder. Você tem que ouvir, porque você precisa colocar limites. E limites são saudáveis. Limites nos constrói. Limite mostra para mim a minha fragilidade. Quando eu não respeito limites, eu extrapolo. Um filho que não tem limites, ele extrapola. Um marido que não tem limites, ele extrapola. Ele pula a cerca, ele ignora a esposa, ele não faz conta de nada. Né? Limites são importantes. Limites nos leva, né, a alcançar o melhor de Deus para nós. Então, primeira lição, Moisés nos ensina que nós temos uma história e devemos honrar essa história na nossa família. Segunda lição, eu aprendo que nós precisamos entender que na família eu expresso os meus afetos. Terceira lição, limites. A família nos ensina a ter limites. E a quarta lição, pastor? Anote aí, né? Quer saber qual é a quarta, Romeu? Então diga assim, eu quero saber qual é a quarta. Eu quero saber qual é a quarta. Então vamos lá. A minha família me obriga a fazer gestão. Veja aqui a palavra. Eu pensei numa outra palavra, administração, mas não ficou legal. É gestão mesmo, né? Gestão da minha vida
do meu tempo e da minha vivência. Vou repetir. A minha família me obriga a fazer gestão da minha vida, do meu tempo e da minha vivência. Por quê? Qual que é a diferença entre limite e gestão? Vamos entender aqui, né? Primeiro, o limite é aquilo que estabelece como uma regra para mim. Eu devo observar. Limite é aquele ponto em que nós não podemos passar do ponto, né? O limite do bolo no forno, você olha ele lá e tem um limite. Se você deixar ele passar, ele queima, né? O limite do bife lá na frigideira, ele tem um limite. Se você passar, o fogo queima. A temperatura aquece ele. Então, o limite é para a gente não passar do ponto. A minha família me ajuda a ter limites, porque estou sempre ali sendo autorizado pela minha família. Limites nos autorizam. Você pode ir até ali, né? Dali você não pode passar. Então, muitas vezes a esposa diz para você assim: marido, não quero que você converse com fulana. É um limite que ela colocou. E você tem que respeitar. Você é o marido dela. Ela é sua esposa. O pai olha para o filho e fala assim: filho, eu não quero que você ande com fulano. É melhor você respeitar, porque o pai está colocando um limite. Então, limites nos ensina isso. Moisés entendeu isso, né? E a gestão? O que é gestão? Gestão é o gerenciamento da sua família. É gerir melhor, é organizar. Gestão vem da palavra organização. Você vai organizar. Gestão é dar crescimento. Quando a gente vai gerir ou gestar, né? Criar. Por exemplo, uma mulher quando está grávida, a gente fala o quê? Está gestante. Ela está gerando ali uma criatura, né? Está gerando ali um ser vivo. Então, a gestão, também a gestão empresarial, a gestão aqui no caso familiar, né? E tem também a gestão pessoal. Se você não for um bom gestor pessoal, por exemplo, na área da finança, você se endivida. Você pode ganhar R$1.000 e dever para Deus e o mundo. Se você não souber administrar, mas se eu ganhasse 10 mil, eu não devia. Vai continuar devendo. Aí é que você vai dever. Aí você vai dever para mais um, o diabo. Porque daí a coisa vai ficar feia para o seu lado, né? Então, a gestão é importante. É gerir bem a sua própria vida. Moisés teve esse feedback de quem? Do sogro. O sogro vai olhar para Moisés e vai dizer assim: Moisés, você não está administrando direito, Moisés. Moisés, você não está crescendo, você vai se matar. Não é o que Jetro diz assim, ó: eu estou vendo que você vai ser consumido. Está lá no versículo 14, no capítulo 18, versículo 14 ao 18. Moisés, eu estou vendo que você vai ser consumido. Moisés, você não vai aguentar. Você precisa pôr limites, e esses limites, Moisés, precisa ser gerido. Você precisa gestar com sabedoria. Você precisa criar um ambiente onde você possa organizar isso aqui melhor. Isso aqui está uma bagunça, Moisés. Então a família nos ensina a gerir melhor as nossas coisas. É o pai que entra no quarto, a mãe que entra no quarto e fala para o filho: ô, como é esse quarto, rapaz? Olha que bagunça que está isso aqui. O que esse pai ou essa mãe está ensinando para esse filho? De repente o filho: depois eu organizo isso aqui. Mas se ele não aprender a gestar melhor, a organizar pelo menos o ambiente onde ele dorme, como é que vai ser a família dele? Como é que vai ser a casa dele? E se ele casa com uma moça que também a vida dela é uma bagunça, né? Que é aquela mulher da trouxa de roupa. Você olha no canto da casa dela, tem uma trouxa de roupa lá. Faz 1 ano que ela não passa roupa. Aí o marido, para botar a camisa, tem que pegar na trouxa. A esposa, o marido fala assim: bem, cadê aquela camisa minha, listrada? Ela responde lá do banheiro: tá na trouxa. Que gestão? Que gestão tem essa família? O marido que é descontrolado financeiramente, ele casa e quer levar uma vida de solteirão. Quer levar uma vida de solteirão. O marido é aquele cara que tem 40 anos de idade, mas a cabeça dele ainda é de adolescente, molecão. Entendeu? Gasta dinheiro com sorvete, gasta dinheiro com bobeira. Eu tenho um sonho na minha vida. Eu tenho um sonho de ter uma moto.
moto. Mas ele não cuida nem da esposa. Aí guarda o dinheiro e compra a bendita da moto, a bendita da bicicleta, a bendita de sei lá o que é. Qual é o sonho dele, né? O que ele está fazendo? Ele não está gerindo bem a sua família. Ele não está gestando bem a sua família. O cara compra isso, compra aquilo, não tem nem uma casa para morar. É que nem aquele camarada, né? Esse tempo atrás eu passei numa rua aqui, uma casinha, gente, que o telhado dela emborcou para dentro, assim, ó. Você entendeu? O telhado da casa. O cara estendeu uma lona por cima. Portinha de madeira. Cada um mora naquilo que deseja, né? Mas quando eu olhei na garagem, aí eu assustei. Uma S10 semi-nova. Aí eu tive a curiosidade, perguntei para um vizinho, falei, vizinho, quem mora? É o fulano. E essa caminhonete? Ele falou, é dele. O cara, é porque ele tem um sonho de ter uma caminhonete. Meu Deus, que gestão! Que limite tem essa criatura? O cara tá morando numa casa, o cara tá caindo para dentro, o cara tá andando de caminhonete, comprou ela em 600 prestação. Amado, isso é falta de gestão. Moisés, o sogro de Jetro olha para Jetro e fala, Moisés, Moisés, acorda. Você precisa de limite, você não vai dar conta de gerir o povo dessa forma. Coloque uma gestão nisso aqui, Moisés. Organize, Moisés. Moisés, você não vai aguentar, você não tem limite. Moisés, preste atenção, você precisa criar um método para você melhorar a sua vida, Moisés. Moisés, olha, eu quero te dar uma sugestão. E aí então Moisés vai receber. Jetro, como família, percebe que algo não estava dando errado e que Moisés ia ser consumido, Moisés ia ser destruído. Aí Jetro então vai e mostra o erro. Quem é que podia mostrar o erro para Moisés? Alguém da família. Então por que você está bravo com a sua mulher quando ela mostra o seu erro? Por que você está bravo com o seu marido quando ele mostra o seu erro? Você, filho, por que está bravo com o seu pai? Você, pai, por que você está bravo com o seu filho? Família é para isso. É para mostrar os nossos erros. E a Bíblia diz então que Jetro mostra o erro, mas Jetro também não vai só mostrar o erro. Isso aqui que eu quero parar. Porque tem gente que só acusa também. Tem gente que é que nem pichador. Só picha o muro pintado. Nunca tem coragem de pintar o muro. Mas pintou o muro, ele está com a latinha lá pichando. Tem gente que é assim. Então se você vai falar alguma coisa, pense antes do que você vai falar. E quando você falar, dá também a solução. Isso é gerir. Jetro chegou, Moisés, você está errado. Do jeito que você está fazendo, não vai sobrar ninguém. Você vai matar o povo, você vai se matar. Está lá no versículo. Você vai matar o povo não vai te seguir, o povo vai ficar com raiva de você, você vai se matar, você vai matar a minha filha e vai matar os meus 2 filhos, meus 2 netos. Então, Moisés, você está errado. Está lá no versículo 17 ao 18, do capítulo 18. Agora, no versículo 19 ao 23, Jetro agora vai dizer como é que Moisés tinha que fazer. Olha, Moisés, a situação não está boa, você desse jeito não vai dar conta, eu te aconselho. Ele não estava dizendo, Moisés, você não tem que atender o povo. Esquece esse povo, Moisés, esse povo não quer nada com você, abandona isso aí. Não. Porque tem gente que faz assim, né? Chuta o balde, Moisés, larga esse negócio, rapaz, isso não vai dar nada. Não. Jetro entendia que Moisés tinha um chamado. Jetro entendia que aquilo que Moisés estava fazendo é importante e que Deus estava no negócio. Então Jetro vai dizer assim, Moisés, você primeiro cuide daquilo que é de Deus, não é? E depois escolha homens cheios de Deus para te ajudar nesse negócio. Olha, ele apontou o erro, mas também apontou a solução. Isso é gestão. Como é que anda a gestão da sua família? Tem gente que está endividada, eu conheço gente há 10 anos. Estou falando aqui, do tempo que eu estou aqui como pastor dessa igreja. 10 anos devendo, 10 anos enrolado, financeiramente quebrado, porque não tem uma gestão. E não é humilde para aprender. Não quer aprender. É do meu jeito. Deus está comigo, aleluia. Ô balá.
mas continua com a vida toda bagunçada. Meu irmão, gestão, limites, busque de Deus, busque ajuda. Olhe para alguém do seu lado, e pode ser da família, como Jetro era o sogro, como pode ser um irmão. Se você tem problemas financeiros, procure a ajuda de quem conhece, de quem domina a arte financeira para te ajudar. Busque ajuda. A gente busca ajuda quando a gente está doente. Quando a gente está doente, a gente corre para o médico. Mas quando a gente está com problema familiar, a gente não procura um terapeuta. Quando a gente está com problema financeiro, a gente não procura alguém que sabe gerir para a gente sair da dívida. O que a gente faz? Para pagar uma dívida, a gente faz mais dívida. Entra no cartão de crédito, presta dinheiro emprestado. Meu irmão, você está errado. Peça alguém para te ajudar, para gerir as suas coisas. Moisés encontrou isso. E a quinta lição, para nós terminarmos, a quinta lição é essa. Você quer aprender a quinta, mas... Então diga aí, eu quero aprender a quinta. Eu quero aprender a quinta. Mas ficou fraco. Eu quero aprender a quinta, pastor. A quinta lição é o seguinte: na família nós aprendemos a depender de Deus. Na família nós aprendemos a depender de Deus. Jetro diz a Moisés: Moisés, você precisa cuidar de ti. Está lá no versículo 19. Moisés, cuida da lei, cuida do estatuto, cuida de você e escolha homens cheios de Deus. O que Jetro estava querendo dizer? Moisés, você precisa entender que você não é insubstituível, Moisés. Moisés, você não é o cara, que nem diz os jovens, né? Você não é o cara, que nem diz aquele cara. Você não é o bichão, Moisés. Você não é. Você precisa de ajuda. Moisés, você precisa entender que você precisa de pessoas fiéis ao seu lado. Você precisa procurar alguém para te ajudar, mas que seja um homem fiéis. Também não é qualquer um. É homens que prezam a palavra, homens que guardam a lei, homens que são homens de Deus, homens fiéis. Veja a expressão de Jetro, diz assim, ó, homens de Deus. Homens de Deus. Não é qualquer homem. Você vai procurar ajuda, tá? Moisés, entenda que essa obra, esse trabalho de tirar o povo do Egito e levar para a terra da promessa, não é uma obra sua. Você não é o grandão, você não é o homem da obra, você é apenas o elemento da obra. Deus está te usando, Moisés, você é descartável. Deus coloca outra no seu lugar. Você precisa aprender isso. Dependa de Deus, confie na mão de Deus, aprenda que Deus pode te dar a solução e que Deus vai operar um milagre na sua vida. É Ele que vai fazer isso. Então dependa de Deus. A família nos ensina a depender de Deus. A família, é na família que a gente aprende a depender de Deus. É na família, dentro do ambiente da casa, dentro do ambiente do lar, dentro do ambiente com os nossos filhos, nós aprendemos a depender de Deus. Olha, talvez você que está me ouvindo nunca foi pai. Mas quando você tiver ser pai, como eu fui, pai de 2, quando eu peguei o Lucas na mão, eu lembro que eu peguei o Lucas na mão, olhei para ele assim, tão pequenininho. Peguei o Caio na mão assim, tão pequenininho. Eu fui o primeiro a pegar, que saiu, né? A Márcia estava anestesiada e eu veio com aquele menino todo enroladinho, eu peguei ele assim, ele chorando, eu peguei ele no colo, olhei para ele assim. O primeiro sentimento que me veio foi esse: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não vou conseguir criar essa criatura. Eu preciso da sua ajuda. Mesmo que você não crê em Deus, esse sentimento vem no seu coração. Né? O que eu vou fazer? A mãe, quando vai dar o primeiro banho, como é que eu dou banho nessa criatura? Será que eu não mato afogado isso aqui? Ela precisa de ajuda, precisa da ajuda da sogra, da mãe, né? Precisa marinheiro de primeira viagem. Então, depender de Deus. Gente, outra coisa que nós aprendemos muito é o casamento. Olha, casamento é um ambiente onde nós precisamos aprender de Deus, precisamos de dependência de Deus exclusiva, porque casamento é um troço difícil, casamento é um negócio complicado, casamento não é fácil, não é que é algo difícil, que ninguém consegue ficar casado, não, porque Deus é o criador do casamento. Deus é quem formou o homem e uniu o homem. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer ele uma adjutora.
Então Deus vai olhar e vai dizer, não é bom que o homem esteja só, é bom unir esse homem aí. Ele vai ter que arrumar uma auxiliadora para estar com ele. Mas, gente, é um ambiente complexo. Casamento é um ambiente complexo, onde duas pessoas extremamente diferentes, de hábitos diferentes, criação diferente, temperamentos diferentes, se unem com uma missão. Qual é a missão? Ser feliz. Dá para entender um negócio desse? Um homem e uma mulher, criado diferente, de gosto diferente, jeito diferente, pensamento diferente, temperamento diferente, se unem com aquela expressão, felizes para sempre. Ah, se vocês soubessem, não é? Como que isso é complexo. E nós precisamos então depender de Deus. A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia, não é? É o ferro com o ferro que se afia. Você pega a faca e manda a lima ali. A lima é o quê? Ferro. É a lima que vai comendo. É a lima que vai comendo. Então o casamento é um homem e uma mulher, ferro com ferro. Ó. De vez em quando sai faísca. É casamento. Eu vou chutar o balde? Não. Você vai depender de Deus. Qual que é o problema hoje? Por que os casamentos... Gente, nessa era que nós estamos vivendo de isolamento, o que tem crescido o número de casais se distanciando, se já preparando para divorciar, chutando balde. Por quê? Porque eles entraram, como eles não tinham, viviam junto, estavam dentro da mesma casa, mas muitas vezes nem se encontravam. Né? Um saía de manhã, o outro saía à noite, outro chegava depois e chegava, era pouca horinha ali, já chegava cansado, tomava o banho, já caía na cama, dormia. Quando era 4 horas da manhã, levantava e ia embora. Agora não, agora está todo mundo junto, o negócio está todo mundo junto ali. É ferro com ferro. Eu queria faísca para todo lado. Eu não quero mais você, eu também não quero você, eu não quero você. E os casamentos estão se desfazendo. Mas não podemos agir assim. Casamento é o plano de Deus. Casamento você casou para ser feliz. Deus odeia o divórcio. O divórcio só existe por causa da dureza do coração humano. Ah, mas lá em Mateus, Jesus disse que pode acerca do adultério, mas ele diz acerca do perdão. Paulo vai dizer acerca do perdão. Então, a dureza do coração do homem, a não dependência de Deus. Olha, a gente quer ser feliz sem Deus se meter na nossa vida. Porque se você quiser ser feliz, para Deus depender da sua vida, para Deus se intrometer na sua vida, você vai precisar alinhar a sua vida com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Então você vai ter problemas se você entrar por esse caminho. Você está semeando numa terra perigosa. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semeia, isso também ele colhe. Então, amados, na hora em que estiver voando faísca, aprenda a depender de Deus. Moisés nos ensina isso. A depender de Deus. Na inteira dependência de Deus. Como, pastor? Numa vida de oração que vai te dar intimidade com Deus. Dependência de Deus é vida de oração. Na prática do perdão. Gente, família é o lugar que o perdão tem que mais acontecer. E terceiro, deixar Deus curar as feridas. Perdoar, deixar Deus curar. Deus nos tratar. Vencer pela oração, intimidade com Deus, deixar Deus gerar em nós perdão e curar as feridas. Casamento é um lugar disso, é um lugar complexo, mas é um lugar onde que Deus habita, Deus está ali. Você casou com a bênção de Deus, toda a família é um chamado para a dependência de Deus. Vou repetir, toda a família é um chamado para a dependência de Deus. Não sou eu que sou o provedor da minha família. Não sou eu com a minha vida profissional que ponho o pão dentro da minha casa. O pão dentro da minha casa entra porque eu dependo de Deus. Cada dia o pão entra dentro da minha casa, cada dia eu tenho meu dinheirinho, cada dia eu alimento a minha família, porque eu dependo de Deus. A minha mesa, ela é farta, porque eu sirvo a um Deus que eu dependo dele. É ele que me dá o ar para me respirar, é ele que me dá a força, é ele que me dá o vigor, é ele que me dá a sabedoria. Eu dependo de Deus. Isso é bíblico.
Não é o que a Bíblia diz lá no Salmo 127? Em vão será o homem levantar de madrugada, em vão será o homem trabalhar, se você não depender de Deus. A dependência vem de Deus. A família é um ambiente onde nós temos que aprender a depender de Deus. Você quer um milagre para a sua família, meu irmão, que está me ouvindo agora? Dependa de Deus. Através da oração, do perdão, Ele vai curar as feridas e você vai ver o milagre de Deus chegar na sua família. Dependa dEle. Ore pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo seu matrimônio, lute pelo seu cônjuge. Brigando? Não, na oração, dobrando o joelho, tendo intimidade com Deus, perdoando e abrindo a oportunidade para Deus curar as feridas na vida de vocês. Moisés foi esse homem, ele dependeu de Deus, ele viu que ele não ia resolver aquilo e ele precisou depender de Deus. Que Deus nos abençoe. Lições que aprendemos só dentro da família. A primeira lição: minha família me ajuda a lembrar a minha história. A minha família me permite expressar os meus afetos, os meus sentimentos. Terceira lição: a minha família me ensina a entender que eu preciso de limites. Eu preciso ter limites. E a minha família me obriga melhor, a fazer gestão da minha vida e do meu tempo e da minha vida como alguém que precisa gerir a minha vida e colocar a minha vida em ordem. É a minha família que mostra para mim aonde que eu estou errado. E a quinta lição: eu preciso aprender a depender de Deus. Quando nós aprendemos a depender de Deus, e a família nos ensina. Quando as coisas apertam, a gente depende de Deus. Quando as coisas ficam difíceis, e não há um tempo mais difícil do que esse. Nós estamos vivendo um tempo de recessão, um tempo de falta de dinheiro, um tempo de tudo. Mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Dependa dEle e Deus vai operar maravilha na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos ouvir um louvor, depois eu quero orar por você, pela sua família, para que nós possamos alcançar o melhor de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Vamos primeiro louvar a Deus, depois estaremos orando. Oh, aleluia! Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Agradeça a Deus pela sua família. A minha família, debaixo da graça, guardada nas mãos do nosso Deus. Oh, aleluia! Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. Chega aí a minha família. Abraça a tua família aí. Abraça a tua esposa, abraça os seus filhos e agradeça a Deus pela família que Deus te deu. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, nós te adoramos.